A gente vai falar sobre pós-adoção e será que as crianças eram mais boazinhas antigamente? Será que elas eram mais obedientes antigamente? O que vocês acham aí? Sim ou não? Vamos lá, vou começar então, tá? Então, gente, é o seguinte. Existe uma crença, né, de que no nosso tempo era mais fácil. Existe uma crença de que no nosso tempo, na nossa geração, na geração que a gente foi criança, e consequentemente os nossos pais falam isso pra gente, que também, né, era assim, eles também chegaram a falar pra gente que no tempo deles as crianças eram mais obedientes, que os pais só olhavam, que os pais não precisavam nem pedir, que eles já sabiam, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre essa crença. Para quem não me conhece, sou Tatiana Schiavinato, sou psicóloga clínica, educadora parental pela Positive Discipline Association, mãe do Theo e do Noah, gêmeos de quase 5 anos, e auxilio aí mães no pós-adoção a terem uma adoção mais tranquila, vínculos fortes, né? A não quererem desistir das suas adoções ou não temerem não dar conta aí. Então, a gente faz isso como? Lidando com os desafios de comportamento, ok? Então, essa é a crença. Então, no meu tempo, era mais fácil. Por que eu não posso simplesmente copiar, né, o modelo que eu tive? Por que eu não posso, se eu tô vivo, né? Se eu tô aqui firme e forte, se eu trabalho, se eu não uso drogas, se eu não sou nenhum assassino, por que eu não posso passar para frente o modelo de educação que eu tive dos meus pais, ok? Então, normalmente, essas pessoas que têm essa crença, elas não acreditam que o mundo mudou, né? Elas acreditam, elas vivem numa ilusão, é uma ilusão, de que o mundo continua o mesmo, e o mundo não continua o mesmo, né? Haja visto 2020 que se já tinha muitas mudanças, 2020 a gente virou de ponta cabeça, então o mundo não é mais o mesmo. Século XXI não tem como ser a mesma coisa. A gente precisa evoluir. E eu espero que vocês que estão aqui tenham ciência disso, que a gente precisa, é uma necessidade a evolução, o despertar, a conscientização, seja em termos do próprio ser humano, né? Seja em termos de consciência mesmo, do que a gente está fazendo aqui, de propósito, enfim, seja na sua parentalidade, na sua função aí de ser pai e de ser mãe, ok? E aí, como é que a gente faz para que a gente consiga não ter, né, essa crença que nos limita? Porque se um pai ou uma mãe continua educando os seus filhos achando que o mundo não mudou, achando que precisa fazer a mesma coisa que os pais fizeram, ou seja, ficar gritando, ficar castigando, não dando voz para a criança e dizendo que criança não tem o que querer, criança não sabe de nada, não sabe nem limpar a bunda direito, menino, o que você está falando. Se esses pais continuam fazendo isso, se a gente está num mundo diferente, os resultados, obviamente, não serão bons, né? Então, se eu uso as mesmas estratégias para o mundo que não é o mesmo, não vai dar certo, obviamente. Então, eu combato isso, eu melhoro essa situação entendendo como o mundo mudou. Se eu compreendo o quanto nós adultos mudamos, o nosso cenário, né, mudou, tanto de mulheres quanto de homens, e eu compreendo o cenário das crianças também, o quanto mudou, eu consigo me conscientizar da importância de adaptar essa educação, esse modelo de parentalidade. Ok? Sejam bem-vindos, pessoal que está entrando aí. A gente está falando, então, sobre pós-adoção, sobre disciplina positiva e sobre as crenças que existem no meu tempo, as crianças eram mais boazinhas, no meu tempo, as crianças eram mais obedientes. Comenta aqui embaixo. Você acha que no seu tempo, né, que você ou que seus pais, enfim, seus tios,
Essas crianças, vocês adultos que um dia foram crianças, eram mais boazinhas? Eram mais obedientes? Sim ou não? Então vamos lá. E aí eu fiz uma reflexão aqui, estava fazendo algumas anotações, o meu roteirinho, e eu te pergunto, será que essas crianças, elas eram, nós mesmos, né, mais boazinhas ou será que éramos mais medrosos? Será que a gente era mais bonzinho ou será que a gente era mais medroso, menos empoderado? A gente fala tanto de empoderamento hoje em dia, a gente fala tanto de empoderamento feminino quanto masculino, né? Então, o empoderamento feminino, né, a questão do amor próprio, a questão de não aceitar relacionamento tóxico, a questão de não conviver aí sendo submissa a um homem ou não ter independência financeira, para quê? Para que se acaso você esteja num relacionamento ruim, você tenha condições de, né, enfim, de arcar. Todo mundo quer arcar com os seus próprios sonhos, com as próprias coisas que quer comprar, com seus próprios desejos, ou seja, fala-se muito de independência financeira da mulher para que ela possa ser mais empoderada, e fala-se também do empoderamento masculino, da questão do não ter que ser o machão a todo tempo, da masculinidade tóxica e quanto isso faz o homem sofrer também, do quanto o homem pode sim demonstrar fragilidade, chorar, falar dos seus sentimentos, que isso não o torna menos homem. Então, a gente está falando de empoderamento aí na vida adulta. Só que não seria mais fácil a gente começar esse empoderamento na infância? A gente fala muito hoje na vida adulta porque nós não tivemos na infância, porque ainda fomos da geração que, ai, menina não chora, ai, isso é coisa de viado, ai, você tá brincando de coisinha rosa, nossa, vai ser gay, porque usou rosa, caiu pinto, né? Ai, meu Deus, eu não aguento essas coisas. Então, gente, nós agora, como pais, como mães, temos a oportunidade magnífica, gigantesca, de mudar essa história e de começarmos o empoderamento tanto feminino quanto masculino. Ah, mas é igual. Gente, é claro que não vai ser totalmente igual, porque dentro de uma sociedade naturalmente machista, existem raízes, né, ainda. Então a gente tem que ensinar menino certas coisas e meninas certas coisas. É como se fosse um antídoto, né? Como se fosse que a gente tivesse que quebrar alguns padrões. E aí então a gente ensina que menina pode ser o que ela quiser, e a gente ensina que menino pode chorar, que tá tudo bem, porque naturalmente ele vai ser ensinado que ele vai ser o Hulk, que ele vai ser forte, né? E naturalmente a menina vai ensinar que ela vai ser boazinha, lindinha e vai cuidar dos bichinhos. Então a gente vai ensinando coisas diferentes, né, para meninos e meninas, para que ambos possam ser empoderados. Então, só nesta fala que eu estou te dando, é o antídoto e o que a gente precisa perceber e nos conscientizar sobre o quanto o mundo mudou. E se o mundo mudou, é impossível educar os filhos da mesma forma que a gente foi educado, que os nossos pais foram educados, que os nossos avós foram educados, ok? Não dá. Então, mas Tati, o que acontece então, né? Por que eu tenho essa crença, eu tenho essa percepção? Eu olho para as crianças hoje e eu, sei lá, eu percebo que elas estão mais desobedientes, mais mandonas, mais arredias, mais revoltadas, mais mimadas e sei lá o que mais. Eu vejo tudo de ruim nessa geração, né? Mais Nutella, né? As pessoas falam, ai, porque essas crianças são muito Nutella. Enfim, por que a gente acha isso? Então, a gente vai ir por um lado de análise do que acontece no mundo de hoje com os pais. O que acontece você concorda que hoje, por uma questão de busca de igualdade entre gêneros, homens e mulheres, a mulher vem ocupando cada vez mais espaço no mercado de trabalho, muito, muito mais espaço, ou seja, muito mais mulheres empreendedoras, muito mais mulheres donas dos seus próprios negócios e diretoras e tudo mais, e os homens continuam sempre trabalhando e mais para fora, né? Conforme isso vai acontecendo, cresce o número de crianças que vão crescendo em seus lares com pais e mães trabalhando. Isso determina alguma coisa
Não. É uma crença a gente achar que porque os pais trabalham, as crianças vão ser, nossa, são muito carentes as crianças. Os dois pais trabalham, a criança vai para a escolinha, então, nossa, essa criança não tem atenção, essa criança vai ser uma revoltada, vai usar drogas, enfim, vai sei lá o que mais. O fator ficar em casa 24 horas com uma criança, com seu filho, com a sua filha, não determina nada. Nada. Sabe por quê? Porque uma mãe infeliz cria filhos infelizes. Porque uma mãe, um pai deprimidos, criam filhos deprimidos. Então, não determina a sua condição de trabalho ou não determina se a sua criança, se o seu filho será uma criança feliz, será uma criança saudável emocionalmente, se usará drogas e terá boas companhias ou não. O que vai determinar é o seu estilo parental, é naquilo que você acredita, é como você usa o tempo que você está com seus filhos. Então, do que adianta a gente ficar 24 horas com a criança, estressado, brigando, falando pra ela, não posso, sai daqui, menino, sai daqui que eu tenho que fazer comida, sai daqui que eu tenho que passar roupa, sai daqui que eu tenho que lavar roupa, sai daqui que eu tô vendo minha novela. O que adianta? Nada. Agora, o que acontece no mundo de hoje, e é por isso que eu estou aqui hoje, e é por isso que eu digo para você, aproveite essas oportunidades de ter novas possibilidades, de abrir o seu campo de visão para novas possibilidades de educação, e não só de educação, mas de entender este mundo, de entender as mudanças deste mundo, de entender as mudanças, né, onde as crianças vivem, para que você possa ter mais ferramentas para educar os seus filhos de maneira mais consciente, para que eles sejam mais colaborativos, para que você possa estar mais perto, independente se você trabalha ou não, ok? O que importa é, seja feliz, esteja feliz. Busque a sua felicidade enquanto pai, enquanto mãe, porque assim a gente inspira felicidade nos nossos filhos. Então, o que acontece em muitos casos hoje que a gente pensa, a gente crê que as crianças estão mais desobedientes, é que em muitos lares onde os dois pais trabalham e isso não está bem resolvido, o que acontece? Que sentimento que vem quando a gente não está bem resolvido, a gente vai trabalhar e deixa a nossa criança numa creche, numa escola, com a babá, com a avó? A culpa. É preciso ter qualidade no tempo com o outro e não apenas quantidade de tempo. Exatamente, Caio. E este sentimento determina muita coisa se a gente ficar carregando este peso. A gente sabe que dentro aí dos gêneros, né, tem muitos estudos aí, a mãe carrega muita culpa. É claro que ela vai carregar muita culpa quando ela for trabalhar. Neste momento, ela precisa trabalhar muito internamente isso. Por quê? Porque o homem, por uma questão histórica, social, ele já está acostumado a ir para fora, a ir buscar o dinheiro. Nós, mulheres, estamos conquistando o nosso espaço agora. Então, a gente precisa trabalhar isso internamente dentro da gente, que tá tudo bem a gente ser feliz, tá tudo bem a gente também correr atrás do dinheiro, correr atrás de bens materiais, correr atrás de conforto, de investimentos, de saber de finanças, do nosso propósito, de ter uma causa maior e tudo mais, e de não carregar essa culpa, porque é a culpa que faz com que muitos pais utilizem-se de estratégias parentais fracassadas. Quais são essas estratégias parentais fracassadas? São os extremos. Ou são rígidos demais porque chegam cansados, exaustos e o pouco tempo que tem querem ficar no jogo de adulto ou na TV relaxando e aquela criança pedindo atenção. Então eu estouro. E é claro que isso também remete, né, muita coisa ali do passado.
Ou serão pais que vão para um outro extremo, que vão para o mimar, que vão para o super proteger. Então eu me sinto tão culpada de estar o dia inteiro fora que eu não posso, né, entrar em conflito. Não posso entrar em conflito com a minha criança, eu tenho que dar tudo que ela quer. E não é que eu verbalizo isso, eu tenho que dar, mas eu acabo fazendo isso sem me dar conta, ok? Eu não tô aqui para julgar esses pais, eu tô aqui pra gente perceber que isso é muito fácil de acontecer pelo nosso sentimento de culpa. E a gente percebendo, a gente consegue mudar. Ok? Então, eu atendo muitas famílias, seja nos cursos, seja nas orientações de mães, exatamente assim. Que por conta do trabalho, que por conta da adoção, ou seja, imagine, olha quanta coisa que junta, né? Poxa, eu faço uma adoção tardia, essa criança já sofreu tanto, já viveu tanta coisa, e aí eu tenho que trabalhar o dia inteiro, e aí minha filha, nessa pandemia, tem que ficar num lugar que ela não conhece, eu tenho que ficar com a avó, e eu me sinto culpada, e aí eu fico comprando coisas, comprando para tentar, né, minimizar essa falta. Eu fico tentando minimizar essa falta, só que aí, muitas vezes, a maioria das vezes, acontece de um extremo para o outro. Então, eu me sinto culpada, eu mimo, eu dou coisas, compro bens materiais, eu falo sim, só que aí a criança vai ficando mimada, né? Não vai tendo limites, e aí, do nada, eu vou para o outro extremo e estouro. E aí, quando eu estouro, vem mais culpa. Porque se eu estouro, eu grito, eu coloco de castigo, e eu coloco em castigos desmedidos, porque eu nem pensei, né? Eu bato e eu me sinto culpada, e aí depois eu viro com a frase célebre e digo, ai, porque doeu mais em mim do que em você. Não, gente, parem com essa frase. Não doeu mais em você. Se você bate uma criança, é impossível doer mais em você do que nela, porque quem sentiu a dor, né, foi a criança, não foi você. Então, vamos parar com essas baboseiras de frases, porque não existe, ok? O que você sente é culpa. Então, sim, você pode dizer para sua criança: olha, eu cometi um erro grave, estou me sentindo mal, estou me sentindo culpada porque eu te bati, não deveria ter batido. Eu ainda estou aprendendo a ser mãe, eu ainda não sei como fazer isso, como lidar, mas eu vou buscar ajuda. E tá tudo bem buscar ajuda, ok? Gente, tá fazendo sentido? Deem corações se estiver fazendo sentido, por favor. E aí, o que acontece também nessa questão das crianças estarem piores, né, ultimamente, é que muitos pais não aceitam a responsabilidade que possuem sobre o mau comportamento. Vou falar de novo. Muitos pais não aceitam a responsabilidade, ou seja, parte da responsabilidade que possui sobre o mau comportamento da criança. Não, gente, não é o mundo. Que a gente ouve isso também. Nossa, porque esse mundo, nossa, tá do avesso, sabe? Essas crianças não querem nada com nada, só querem ficar no jogo, porque essas crianças só querem saber de celular. Nossa, tão terríveis essas crianças. Gente, não é o mundo. Não é só as crianças. Você, enquanto mãe, enquanto pai, tem total influência sobre como será essa criança. Eu tenho total influência sobre o meu filho de 4, 5 anos, que quando ele quer alguma coisa, ele parece um Hulk, rosnando. É óbvio que eu tenho responsabilidade nisso. Como que foi que isso aconteceu? Então, eu tenho que parar e pensar, como que foi que ele ficou assim tão mandão? Óbvio que foi algum passo aí meu da culpa, da permissividade, de ir para um outro lado e falar: opa, peraí, acho que passou dos limites aqui, então eu tenho que voltar 2 casas e pensar onde é que eu não estou sendo firme que eu preciso ser. Então, será que eu não estou sendo muito gentil em algumas horas, não estou sendo firme? Então, assim, é o tempo inteiro a gente precisa se perceber, se conscientizar, se analisar e assumir essa parte da responsabilidade nossa. Não é o mundo. Não é o mundo. As crianças vivem ali com os pais, então nós, né, temos grande parte dessa responsabilidade. Não é só a gente, obviamente, né? As crianças vivem em vários contextos. Uma criança que veio aí num pós-adoção terão outros contextos também
como a sua história, como o tempo que passou num abrigo, tudo que ela aprendeu ou não aprendeu, tudo que sofreu ou não sofreu, a família de origem, como era lá. Era protegida, era desprotegida, era violentada, né? Teve que aprender a se defender na base da porrada, porque senão, sei lá, senão não sobrevivia na rua, senão não sobrevivia com traficantes, senão não sobrevivia com os pais doentes emocionalmente que tinham. Então, tudo isso faz parte do contexto, ok? Então, como a gente já disse, não foram só as crianças que mudaram, né? Óbvio que as crianças hoje estão mais precoces, as crianças ficam mais no celular, então elas também têm muito mais informações rapidamente. Elas têm informações do que antes não tinham, elas estão mais antenadas. Mas os pais também mudaram. Trabalham fora e, como eu falei, possuem o botão da culpa. E, só frisando, a questão não é trabalhar ou não, mas sim o sentimento que isso gera. Qual é o sentimento de você trabalhar fora que vem em você, ok? E aí, a crença, né, que muitos pais têm quando pensam que o mundo não mudou, mesmo quando eu falo sobre essas questões, mas Tati, quando eu sou gentil não resolve, quando eu falo amorosamente não resolve, só quando eu grito é que resolve. Só quando eu grito é que meu filho, minha filha faz o que eu tô pedindo, me obedece. Então, qual é o preço? Qual é o preço disso? Qual é o preço que você está pagando e vai pagar por isso? Por você estar escolhendo ir nesta linha também de antigamente, do grito, da ameaça. O que acontece quando uma criança vive em constante gritos e ameaças? Mesmo que você não bata. Mas eu não bato, Tati, não bato, mas eu dou vários gritos, viu? Porque é só no grito que resolve. Gritos e ameaças. Qual é o preço? Bom, essa criança não está aprendendo a agir corretamente porque ela entendeu o que é correto, porque ela entendeu por que ela precisa cuidar dos brinquedos, ou porque ela precisa guardar as coisas dela. Ela não entendeu isso. O que ela faz por medo da ameaça, ela faz as coisas. Por medo do grito, ou por susto do grito, ela faz. Ou por medo de não ser boa o suficiente, porque ela não quer ser devolvida para o abrigo, porque ela não quer ficar sem a sua família, ela também faz, então, o que lhe é pedido depois dos gritos, depois das ameaças, ok? Mas existe um preço. Existe um preço que pode ser a revolta, existe um preço que pode ser o não empoderamento. A gente estava falando no começo dessa live sobre o empoderamento. Então, o preço dessas estratégias falidas parentais é o não empoderamento, é a baixa autoestima da criança. Então, não é bom, ok? Então, vamos considerar encontrar outras possibilidades, outras formas de estilos parentais. E aí, a gente falou aqui, né, o que a culpa faz, que é mimar ou exagerar na bronca, ir de um extremo ao outro. E aí, uma outra coisa que eu queria falar sobre você é sobre vibração e sobre energia. Eu fiz uns stories hoje falando sobre o contar, né, sobre adoção. Me pediram ajuda, eu tive um pedido de ajuda sobre isso, de uma criança que tem 7 anos já, e a mãe super com medo. Então, assim como a gente tá falando que quando a gente trabalha fora e a gente se sente culpado, e a gente se sente inseguro, e a gente fica com medo daquilo que a gente tá fazendo, ou seja, eu trabalho fora, mas eu não me sinto bem com isso, essa energia é passada para os filhos. A mesma coisa sobre a adoção. Então, se eu não conto para minha criança sobre a história dela, sobre suas origens, mas eu tô ali com aquela angústia no peito, aí alguém fala sobre, sei lá, gravidez, e aí eu ouvi a Tati falando que a criança pergunta, aí eu já começo a pensar, meu Deus do céu, daqui a pouco ele vai perguntar sobre como ele nasceu, sobre como ele nasceu. Você já começa a ficar com medo, já começa a ficar insegura. Meu Deus, não pergunta. Gente, isso passa. A sua insegurança passa para o seu filho. O nosso inconsciente capta.
Todos nós somos energia, tudo é energia, computador, tudo isso. Nós, moléculas, células, somos energia. Então, a nossa energia do medo, da insegurança, do pavor, do medo da criança querer a família biológica, do medo da criança não querer mais a gente, passa. É por isso que é tão importante você cuidar de você. É por isso que é tão importante você buscar ajuda se você tá numa situação dessa, ok? Porque passa. E seu filho, sua filha, sente que tem algo errado, mesmo que você não diga uma palavra. Os segredos fazem isso com as crianças, né? Elas internalizam, tem algo errado. Eu sei que tem algo errado, eu só não sei o que é, mas tem algo errado, ok? Então, como eu falei, para tudo isso, a gente precisa internalizar que o mundo mudou, que os tempos mudaram, que não só as crianças mudaram, que nós mudamos também. E as crianças mudaram, gente, não foi para pior. As crianças mudaram para melhor. As crianças têm voz, as crianças conseguem se expressar, ok? O que vai fazer a criança ter uma voz boa ou ruim, o que vai fazer a criança ter uma voz de bem educada, empoderada, saber colocar os seus limites e ainda assim colaborar ou não, ou ser mimada, mandona, insuportável, serão os pais, né? Em grande parte, no começo da sua vida, serão os pais. Ah, mas Tati, a criança veio de uma família assim, ok, é claro que isso vai ter influência. E cabe a você compreender este passado, aceitar este passado, já que você escolheu a adoção, não escolheu? Então assume. Você escolheu a adoção? Então assume. Assume esse passado, aceita este passado, aceita esta criança e traz ela aos poucos para o seu mundo, para a sua realidade, para o lado do bem, dos valores, enfim, do que você quiser passar para sua criança. Mas quanto mais você estudar, quanto mais consciência você tiver, né, sobre essas mudanças, sobre essas novas possibilidades para esse mundo, melhor para você. Ok? Então, um jeito ineficaz da gente lidar com essa crença de que as crianças estão piores hoje em dia é gritando, é castigando, porque não vai resolver. E se a gente sabe que o mundo no geral, né, tem mais informação, tem mais maldade rolando, com certeza isso não será bom, né? Como, por exemplo, a questão da pornografia, da pedofilia. Então, se eu não me atualizo, olha só, gente, olha o que eu vou falar. É muito importante o que eu vou falar. Antigamente, quando você tinha 10 anos, se você perguntasse para sua mãe, mãe, de onde eu vim? Ou, o que é sexo? Como você me fez? E a sua mãe contasse, foi a cegonha. E você não ficasse confortável com essa situação, com essa resposta, você não tinha internet para fazer essa pergunta para o Google, de onde eu vim? O que é sexo? Certo? Concordam comigo ou não? Quando a gente tinha 10 anos, é provável que você não tinha. Hoje, se uma criança faz uma pergunta dessa, o que é sexo? O que é masturbação? O que é pornografia? O que é isso ou é aquilo? E você não responder, você não der uma resposta convincente para essa criança, ela vai buscar no Google. E sabe o que vai acontecer? Ela vai ver texto, ela vai ver imagem, ela vai ver vídeo, ela vai ver tudo que não é para a idade dela. Isto é o mundo mudando e isto é a prova de que você precisa se atualizar para encarar este mundo que mudou. E quanto mais a gente negar que o mundo mudou e que tudo mudou e que a gente precisa se atualizar, pior vai ficar as coisas. Ok? Deixa eu ver que alguém comentou alguma coisa aqui. Peraí. Já que às vezes perco a paciência porque ele me leva ao extremo. Tento várias conversas, escuto, mas às vezes não consigo. Não é ele que te leva ao extremo. Você se deixa levar ao extremo. E hoje, a estratégia de hoje, vocês lembram, né? 10 dias, 10 lives, ok? De meia hora mais ou menos. Já passamos 2 minutinhos, temos mais uns 5 minutinhos. Fica aqui que já tá acabando. Hoje, a estratégia vai falar com você, Jaque, ok? Então, não é a criança que te leva ao extremo. Você se deixa levar ao extremo. Sabe aquela velha premissa? Qual é o poder que eu dou para o outro me afetar? Então, se alguém
faz uma provocação pra mim, eu tenho duas escolhas. Eu posso cagar porque ela tá falando, falar, tudo bem, é sua opinião. Se alguém virar pra mim e falar, Tati, você é uma péssima mãe. Nossa, você não sabe o que você tá fazendo com seus filhos. Eu tenho duas escolhas. Ou eu me afeto, acredito, fico mal, fico com raiva, choro, brigo com a pessoa. Ou viro pra ela e falo assim, é a sua opinião. Você tem o direito de ter essa opinião sobre mim. Não é o que eu penso sobre mim mesma. E não me afetar. E continuar no meu caminho. Então, você está se deixando afetar pelas coisas que o seu filho está fazendo, falando ou não fazendo. E nós nos deixamos afetar, na maioria das vezes, porque a gente quer controlar o que as crianças fazem. A gente quer determinar como as crianças agem. E é impossível controlar as crianças. A gente precisa decidir o que a gente faz diante daquilo que a criança está apresentando, é claro. E um monte de outras estratégias para ela colaborar, que não vai dar para a gente falar hoje, ok? Tem vários conteúdos sobre isso aqui. E a gente vai falar na próxima aula, que vai ser amanhã, na próxima live, que amanhã eu acho que vai ser 7h30, eu vou falar sobre formas eficientes de colocar limites. Então, para a estratégia de hoje, é a pausa positiva. O que você vai colocar de estratégia hoje no seu dia a dia? Então, vamos falar da Jaque aí, Jaque trouxe o exemplo dela, eu perco a paciência, ele me leva ao extremo, várias conversas, escuto, mas às vezes não consigo. Quando você achar que você está chegando no seu extremo, você vai dar uma pausa para você, uma pausa positiva para você, para que o seu cérebro se acalme, para que você saia do modo defensivo e ataque e possa decidir com mais clareza e mais racionalidade o que você vai fazer diante daquilo. Pode ser porque seu filho não está querendo tomar banho, escovar o dente, comer, enfim, não importa o que é. Pode ser que seu filho esteja mentindo, que esteja sendo agressivo, que não esteja sabendo, não sei o que é, né? Você não me falou, então eu não sei o que é. Aliás, vai lá nos meus stories, no direct, me conta quais são os maiores desafios que você está enfrentando com seus filhos para eu poder te ajudar, seja em live, nas próximas aulas, ok? Se vocês não me contam, eu não tenho como dar exemplos reais. Então, me ajudem a ajudar vocês. Então, a pausa positiva é uma estratégia poderosíssima de quando a gente percebe que a gente está se irritando e vai, né, perder a nossa razão, né, vai fazer coisas que depois a gente vai se sentir culpado, a gente, peraí, se a criança tá segura, se não é um caso de vida ou morte, por que você precisa decidir estressado? Você sabe disso. Você sabe que quando a gente decide algo estressado, revoltado, muito magoado, decepcionado, não dá bom, não vai ter resultados bons. Então, você vai chegar para sua criança e falar, eu preciso de um tempo, estou muito estressada, eu vou pro banheiro, vou pro meu quarto, depois a gente conversa. Tira um tempo, pode ser 5 minutos, né? Faz um exercício de respiração ali em 5 minutos, ou ouve uma música, ou toma um banho, faz uma meditação, e depois você decide o que você vai fazer. Depois você decide o que você vai fazer com que seu, sei lá, porque seu filho mentiu, porque sua criança falou que fez a tarefa de casa e não fez, porque sua criança disse que ia arrumar o quarto e o quarto tá na zona. Não sei o que é. O que acontece é, a gente precisa ir em busca de soluções dos problemas. Punir não vai resolver. O mundo mudou e a gente precisa se adaptar a este mundo, ok? Este mundo com maldade, com tecnologia, com coisas boas também. A este mundo em que temos essas informações para conseguir ter uma maternidade mais tranquila e empoderar os nossos filhos desde cedo, mas a gente precisa de novas estratégias. Não dá para fazer igual. História longa, adotiva agora com 16 anos, mas está conosco há 2. Tem uma relação difícil com o marido, ótima comigo, mas agora está difícil. É adolescência, né, Jaque? Adolescência nunca é um período fácil e existe o livro Disciplina Positiva para Adolescentes. Então, recomendo aí que você leia, se você ainda não leu, tá? Ou faça uma orientação de mães também. Castigos já eliminei, mas às vezes perco a paciência. É isso aí. Então,
É isso para a estratégia de hoje. Pausa positiva. Não controle o comportamento de seus filhos, porque é impossível. Não dá. Isso é o que os pais antigamente tentavam fazer, né? Tentavam controlar o nosso comportamento através das punições, através dos castigos, através das ameaças, mas isso aqui, aquilo não funciona mais aqui, ok? Não funciona. As crianças têm mais informação, as crianças estão mais antenadas, as crianças têm a informação e a consciência dos seus direitos e deveres também. Principalmente os adolescentes. Gente, cortou aqui. O iPhone aqueceu. Tem alguém aqui, gente, no Facebook? Desculpa. No Instagram parou. Onde eu estava? Bom, é isso, né? As crianças têm mais informações, as crianças têm mais empoderamento naturalmente e a gente precisa se atualizar. Acho que é isso que eu queria falar para vocês. Gente, meu celular deu bug mesmo. Era isso que eu queria falar para vocês de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E não ficou salva a live mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? A gente volta amanhã. Amanhã, às 7h30, a gente tem live sobre formas eficientes de se colocar limites. E é isso. Um beijo. Eu espero que você tenha gostado. Tchau, tchau. Boa tarde, Sandra.